Olá pessoal, tudo bem? Vamos debater um assunto muito importante. Você sabia que existem 12 projetos de leis que visam a redução da mensalidade escolar no período de quarentena por conta dessa epidemia? Quais serão os efeitos dessas leis nos contratos educacionais? Será que elas podem fazer alguma coisa? Acompanhe comigo. Então, pessoal, existem 12 projetos de leis em trâmites revisando a redução da mensalidade escolar. Para você ter uma ideia, 9 desses projetos tramitam nas assembleias estaduais. Uma em São Paulo, uma em Ceará, na Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo. Existe um projeto de lei tramitando no Senado Federal e 2 projetos na Câmara dos Deputados. É de se preocupar essa situação e deixa as escolas que têm esse conhecimento muito preocupadas. Mas é importante ressaltar que o objetivo desses projetos é a redução da mensalidade escolar como forma de equalizar a relação entre o consumidor e a escola. Uma vez que ele parte do pensamento de que a escola está auferindo lucro por conta da situação da suspensão das aulas presenciais. Uma vez que as escolas estão tendo economia nas suas despesas de conta de água, de luz, está tendo benefícios do governo federal em relação à parte trabalhista, previdenciária e tributária. Então, a visão consumerista desse projeto de lei é, querendo ou não, com todo respeito, é louvável, é uma tentativa de equalizar a relação contratual. Por outro lado, tem a visão da escola, que se deparou com uma situação nova por conta da suspensão das aulas presenciais, está tendo que adequar todo o planejamento educacional, pedagógico, está tentando adequar as necessidades dos alunos dentro da possibilidade que essa quarentena possibilita, ministrando aulas online, traçando novas estratégias, reprogramando o conteúdo programático para que as crianças, os alunos, de uma forma geral, possam cumprir com a carga horária mínima exigida de 800 horas ano. E isso, querendo ou não, na visão da escola, causa uma despesa, até porque ela tem que adquirir plataforma para poder disponibilizar aula online, câmera, produção, precisa alinhar isso com os professores, até porque nem todos sofreram suspensão do contrato de trabalho, algumas já voltaram, algumas escolas consideram férias, então continuou pagando o salário e as despesas do pessoal. E as escolas também têm sofrido muito com essa situação previdenciária. Elas alegam que elas estão tendo as despesas com o pessoal de uma forma geral. Então, algumas escolas não estão, por exemplo, considerando o abatimento de nenhum desconto nas mensalidades escolares. Lógico, cada caso é um caso. A verdade é que essa situação da pandemia afetou a todos, tanto aos pais quanto aos professores, à escola, à comunidade como um todo. Então, nós precisamos avaliar essa situação, lógico, balizando de caso a caso, porque não dá para se definir de uma forma genérica a melhor alternativa que tanto que as escolas ou os pais podem tomar nessa situação. Tá? Vamos lá. Vamos tratar um assunto muito importante a respeito desses projetos de lei, que é a sua constitucionalidade. Querendo ou não, a verdade é que os projetos de lei visam atingir toda a relação comercial que foi realizada entre escola e o consumidor. Posto isso, é importante a gente observar, vamos analisar primeiro projetos de leis estaduais, que é assegurado pela Constituição o direito à livre iniciativa. Ou seja, o que é a livre iniciativa? É a relação
a liberdade da relação comercial entre as partes. Então, todos nós podemos nos relacionar comercialmente com outras pessoas da forma que nós convencionamos, da forma que nós tratamos, da forma que nós queremos, desde que sempre observando os princípios legais, desde que a forma que nós escolhemos não seja contrária à lei, ok? Então nós podemos estabelecer a relação que nós quisermos, quando quisermos, ok? Então o artigo 1º da nossa Constituição enfatiza justamente isso. Vou ler para vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não contente, a nossa Constituição protege novamente a relação da livre iniciativa, no seu artigo 170, e não só, mas também traz a questão da ordem econômica, a proteção à ordem econômica. Vamos ler o artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Parágrafo único desse mesmo artigo. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgão público, salvo nos casos previstos em lei. Ok. Então a nossa Constituição, ela possibilita, ela protege a livre iniciativa, a ordem econômica, e, ou seja, a liberdade de nós contratarmos e exercermos as nossas atividades econômicas da forma que nós quisermos, desde que observados os ditames legais, ou seja, desde que observando as normas contrárias à nossa disposição. Ok? Ok. Essa lei, a lei estadual, ela lesa justamente a ordem econômica e a ordem da liberdade de iniciativa. Por quê? Porque ela intervém diretamente na relação contratual entre as partes. Ou seja, ela vem, o Estado, e ordena a gente, olha, o que vocês acordaram não pode mais, porque agora quem manda sou eu, e através da lei eu vou impor. Os Estados, eles podem impor, tratar sobre educação? Podem e devem. Ao Estado é conferido o poder de legislar sobre o sistema educacional do Estado, que é uma delegação da nossa Constituição Federal. Então, o Estado, ele pode legislar sobre a educação, mas ele não pode legislar sobre a forma que se dá, por exemplo, a cobrança da mensalidade escolar. Por quê? Porque existe a lei da anuidade escolar, que é uma lei ordinária, uma lei federal, que é hierarquicamente superior à lei estadual. E a lei 9.870 de 99 estabelece a forma que se dá a cobrança do valor da anuidade, ou seja, do ano escolar. Trata também das formas de cobrança, da questão de inadimplência da mensalidade escolar ou do contrato escolar. Então, a lei estadual, ela não consegue atingir, porque tem uma lei superior que trata sobre esse assunto. Então, em tese, o Estado não conseguiria, por lesão à ordem econômica, por lesão à livre iniciativa e por lesão a uma lei superior, hierarquicamente superior, alterar a relação contratual, atingir os contratos por conta, mesmo em caráter excepcional. Tá? Outro ponto importante que nós temos que observar é que os contratos geram o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Atos esses que são protegidos pela nossa Constituição. Ou seja, se a lei entrar em vigor agora, ela não poderá atingir as relações anteriormente pactuadas, porque ela começa a vigorar daqui para frente.
ela não retroage, ela não atinge atos anteriores à sua publicação, o seu vigor, ok? Então, só para enfatizar essa situação, vamos observar que a lei saiu agora, tá? A lei saiu agora, então ela vai precisar de um período para que ela comece a surtir os efeitos. Esse período chama-se vacatio legis. Vacatio legis é o período que a lei ela é publicada, mas ela não entra em vigor, ela não começa a surtir os seus efeitos jurídicos. Por quê? Porque ela precisa que seja absorvida, é o período que a sociedade absorve aquela lei, ou seja, a sociedade se prepara para recepcionar essa lei, para minimizar os seus impactos. Como regra, segundo o artigo 1º da Lei de Introdução e Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela precisa vigorar, esse ato demora por 45 minutos, salvo se em caso de urgência a lei prevê que ela não cumprirá esse caso e começa a vigorar imediatamente a sua publicação. São casos de exceção, tá? Então, como eu estava falando, a lei não vai conseguir atingir o ato jurídico perfeito e nem o direito adquirido. Nesse sentido, a própria LINDB estabelece no seu parágrafo 2º, artigo 6º, ao qual eu vou ler para vocês um pouquinho. Considerando-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a lei não vai alterar os direitos, não atinge o direito adquirido, e nem aqueles que o outro possa exercer. Então não há discussão nesse sentido, ao meu ver, que essas leis, seja ela estadual, ou seja elas projetos de leis no Senado ou no própria Câmara dos Deputados, eles não vão conseguir atingir ou surtir os seus efeitos nessa situação de crise, porque os contratos foram realizados lá atrás. Os contratos escolares foram realizados no final do ano passado, ou no começo desse ano. Então, não pode obrigar as partes, até porque, como nós usamos a expressão pacta sunt servanda, os contratos eles provocam obrigações e leis, criam leis entre as partes. Então ele não pode ser alterado por terceiros. A única possibilidade, então essas leis, que eu vou tratar para vocês da possibilidade depois, só um minutinho. Mas assim, essa situação, então os projetos de leis não vão conseguir atingir os contratos de imediato. Ah, mas Gustavo, e se virar lei e o consumidor entrar com ação e exigir a aplicação dessa lei? As escolas, os advogados das escolas terão que arguir a inconstitucionalidade dessa situação, dessas leis, como defesa, como lembrando, por lesão à livre iniciativa, à ordem econômica e por atentado a direito adquirido, ato jurídico perfeito. Então, por conta dessa situação, dificilmente essas leis vão surtir algum efeito no plano real, tá? Embora a ideia seja interessante, mas não é por aí o caminho, ok? Consumidor, você está se sentindo lesado. Qual é a saída? Você terá que promover uma ação no Poder Judiciário requerendo a revisão contratual, alegando que há um excesso de onerosidade, ou seja, um excesso na cobrança da escola em relação à sua contraprestação, em relação aos seus serviços. Esse é o caminho. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, traz justamente essa previsão de que, havendo o desequilíbrio desproporcional da relação, o consumidor poderá requerer a revisão do contrato. Esse é o caminho mais adequado. Dificilmente essas leis vão surtir efeito num plano prático no mundo real. Tá ok? Se você está com dúvida, mande mensagem para nós,
que nós teremos o prazer de ajudar assim que possível. Ressaltando que nós estamos preparando um curso top tratando sobre esse assunto e sobre outros da situação que estamos vivendo na relação educacional. Você pode acompanhar o canal do Legal Educacional para saber maiores informações sobre o curso ou seguir o nosso canal, @Direito da Escola, que nós também traremos a novidade para vocês sobre esse curso. Abordaremos temas extremamente relevantes. O nome do curso será As Relações Educacionais no Momento de Crise. Não perca, vale a pena. A discussão é ampla, tem tese para todos os lados, seja para o consumidor, seja para a escola. Existem muitos campos a serem explorados. O Poder Judiciário vai abarrotar você, profissional do direito, vai precisar ter esses conhecimentos para debater, seja em favor do consumidor ou em favor das instituições de ensino. Espero que vocês tenham gostado, acompanhe o nosso canal, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.